Bom, gente, vamos iniciar a gravação. A gente vai fazer um conteúdo muito poderoso sobre o PO3. E hoje você vai entender um pouquinho mais sobre esse universo do PO3, sobre esse conceito institucional que mudou totalmente minha forma de operar, que fez eu atingir um nível de consistência absurdo. Eu vou mostrar para vocês até no gráfico aqui um pouco dos resultados que eu auditei nos últimos meses. E você vai ver na prática o quanto essa ferramenta é poderosa. Então, está sendo um presente meu para você dominar e ter uma visão totalmente institucional do nosso modelo operacional. Antes de mais nada, eu queria fazer algumas perguntas enquanto o pessoal está entrando. Primeiro, qual mercado você opera e qual o seu melhor principal ativo? Qual o ativo que você mais gosta? Digita aí para mim no chat. Qual mercado você opera e qual é o ativo que você mais gosta hoje de operar? Só para eu ter uma noção, enquanto você vai digitando, eu vou compartilhar a tela aqui para você ver um pouquinho dos resultados, porque muita gente fala assim, cara, será que funciona? Existe uma mística? O operacional é super assertivo? Aqui está um pouquinho dos meus resultados auditados. Eu vou dar um zoom aqui, tá, gente? Vou dar um zoom. Eu vou pedir para dar uma atualizada automática aqui. Start, bom, atualizou. Fui para dashboard e aqui está atualizado. Então, vamos começar bem rápido, só para você ver o potencial que tem desse operacional. A primeira vez que eu comecei a registrar foi em fevereiro. Então, fevereiro, cadê? Fevereiro. Dia 1º até o dia 28. Eu fiz $30 mil de lucro nas minhas contas, 52% de assertividade nas operações, 83% dos dias vencedores. Na época eu estava operando com $1 milhão. Meu risco-retorno, 1,97. Está todo mundo conseguindo ver perfeitamente? Tá, né? Aí, vamos para março. Dia 1º de março até o dia 31. Eu fiz $114 mil de lucro. $114 mil, 65% dos traders foram vencedores. Meu risco-retorno por operação, o que é o risco-retorno? Comparado risco versus retorno. Pode ver que está aqui, nada mágico. 1,86 dias vencedores. Isso aqui que é muito forte, gente. 80% dos dias vencedores. 80% dos dias vencedores. Aí vamos agora para abril. Abril, que foi um mês desafiante. Olha isso, gente. Mesmo eu tendo 60% dos dias vencedores, por causa do risco-retorno médio, eu fiz $53 mil. Eu saí positivo. Quem está conseguindo entender o poder que tem esse operacional? Por quê? Porque aqui, olha o meu fator de recuperação, muito alto. Justamente por causa do risco-retorno, por não operar com preço médio, nada disso. Então, olha, meu patrimônio, o volume operacional já estava 1,5 milhões operando. Isso em abril. Então, eu tive 60%. Foi um mês desafiante. E aí, maio. Dia 1º de maio até o dia 31. Foi um mês também desafiante. $49 mil de lucro. Risco-retorno 1,48. E 70% dos dias vencedores. Quem está conseguindo ver a consistência desse operacional, digita aí consistência. Então, o aplicativo TradeZella, ele puxa os dados de forma automática do meu operacional. Se você olhar agora, esse mês ainda não fiz
não computou ainda, não puxou ainda a minha operação de ontem. Então, isso mostra para vocês que esse operacional funciona, é consistente. Olha quanto tempo que a gente já está consecutivo, lucrativo no mercado. Agora, vamos para a parte educativa. Vamos para a parte de ensino. Hoje, na nossa primeira live, a gente vai falar sobre o PO3. E para falar sobre o PO3, a gente vai falar um pouquinho sobre o Smart Money Concept, que é o meu modelo de visão dentro do mercado. O Smart Money Concept é um conceito chamado dinheiro inteligente. Ele tem um conceito com base aonde você muda a sua ótica operacional. Você sai de uma visão do varejo e você vai para uma visão institucional. E a primeira base da visão do varejo é que o varejo ele tenta prever o mercado. E o institucional, para quem opera o Smart Money, ele espera reagir à reação das instituições no preço. Então, são dois conceitos completamente diferentes. Eu vou até mostrar no gráfico, gente, que às vezes você não tem noção do impacto que tem esse conceito. Eu vou resumir de uma forma bem simples, tá? Bem simples, essa visão institucional. Vamos pegar aqui, tem um site chamado MyFXBook. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Ó, tem um site, MyFXBook. Vou botar aqui, ó. MyFXBook. Sentimento. Sentimento de mercado. Vem aqui comigo. Ó, Forex Sentimento. Nesse site, ele mostra o sentimento do preço. Por quê? Porque o MyFXBook é uma plataforma onde as pessoas logam as suas contas, tipo o TradeZella, só que é gratuito, então tem muito anúncio, não dá tanta informação, mas as pessoas anotam, conectam suas contas para ter dados de resultados auditados da conta. Então, imagina o banco de dados que o MyFXBook tem de milhares de pessoas no mundo todo que registram suas contas, então ele tem as informações de quem compra e vende um determinado ativo. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Audi NZD é um ativo onde é o dólar australiano versus o dólar da Nova Zelândia. Repara só, no sentimento de mercado, e com base nas informações que tem no MyFXBook, 86% das pessoas estão comprando Audi NZD. 14% das pessoas estão vendendo. Isso, estou falando, gente, de 12 mil posições de compra versus 2.400 posições de venda. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado. Você acha que se está todo mundo comprando, o preço está subindo ou o preço está descendo? Digita para mim aí no chat. Se está todo mundo comprando, 86% das pessoas estão comprando o ativo Audi NZD. O preço está subindo ou o preço está descendo? Digita no chat aí, por favor. Está todo mundo comprando. O mundo inteiro está comprando Audi NZD. O preço está subindo ou o preço está descendo? Vou no gráfico aqui e vou procurar o ativo Audi NZD. Cadê? Swing Trade. O ativo Audi NZD. O mundo inteiro está comprando. O mundo inteiro está comprando. E olha só o que está acontecendo com o ativo Audi NZD. O mundo inteiro está comprando e o ativo Audi NZD está numa tendência de baixo.
E aí agora a gente já começa a entender como que funciona o mercado, o institucional. O que que o institucional faz, gente? Vamos começar aqui, ó. O institucional, ele é movido a suporte e resistência. Então, eu quero que você tenha essa visão aqui, ó. Imagina quando o preço estava aqui. Ó, o preço estava aqui. O que que aconteceu nesse momento? Tinha um suporte muito forte. E aí as pessoas acreditavam que o preço ia subir. O varejo, né? O varejo tenta prever o movimento. Então o varejo estava esperando o quê? Eu vou comprar aqui que o preço vai subir. E aí o que que acontece? Muitas posições que já tinham compras aqui, o institucional foi e liquidou. Ele foi lá e liquidou essa posição e tirou os compradores. Aí, o que que acontece? Quando ele tirou os compradores, imagina você ver isso aqui, ó. Você foi estopado e daqui a pouco você vê o preço começar a ir para cima. Tá vendo? Já viu aquele sentimento assim, ó? Eu fui estopado e agora o mercado está voltando. Só foi me estopar. Ou aquela pessoa que opera com preço médio. Ele fez aqui, rompeu essa área, o mercado começou a lateralizar e reagir de alta. Vou comprar mais. Outro suporte. Vou comprar porque agora vai. O mercado foi lá. Jogou o preço mais para baixo ainda. E aí, a galera do preço médio, quem aqui já operou ou opera com preço médio? Começou a fazer o quê? Preço médio. Não. O varejo sempre querendo prever. Não, mas agora vai, não é possível. Não é possível que o mercado só vai cair, o mercado tem que subir também. Aonde está o outro grande suporte? Outro grande suporte. O varejo, não, agora vai. O mercado só não vai. Olha só. Agora vai. Bum. Porrada para baixo de novo. E toma preço médio. Até chegar na posição que está hoje. Olha, as pessoas estão acumulando cada vez mais compras e o preço cada vez mais indo para baixo. Então, gravem esse conceito. O conceito SMC é você operar contra a manada, contra o que está todo mundo fazendo. Se está todo mundo comprando, olha o que o preço está fazendo, ele está caindo. Então, isso quer dizer que a maior parte das pessoas tem um sentimento errado sobre o preço. Quem aqui opera e acontece exatamente isso com você? Parece que você escolhe a direção errada. Digita eu. Parece sempre que você escolhe a direção errada do gráfico. É exatamente o que está acontecendo com mais de 80% das pessoas que estão comprando Audi e RZD. Até quebrar e ser liquidado, todo mundo. Então, o primeiro convite que eu quero fazer para você é entender que você não tem que prever o mercado. Você tem que entender que agora você vai ter uma visão institucional a partir de hoje. E aí, através dessa visão institucional, você vai começar a ter resultados completamente diferentes. Resultados completamente diferentes. E a gente vai falar um pouquinho agora desse conceito chamado Power of Three, que é toda a base da manipulação. Aí eu quero perguntar para você que está do outro lado. Você já se perguntou por que o mercado sobe, cai, e depois parece que ele muda de ideia? Ou por que mesmo, olha só,
mesmo com uma análise boa, você entra e o mercado vai na direção contrária. E aí eu tenho que falar, a culpa não é sua. Na verdade, é exatamente isso que o mercado quer. Tirar você de jogada antes que o movimento real comece. E aí que entra o PO3, o poder de 3, o poder dos 3 movimentos. O que é o PO3? É um padrão que mostra como o mercado institucional opera. Sempre com 3 movimentos principais. Manipulação, no caso, acumulação, manipulação e distribuição. E aí eu queria que você imaginasse. É como se fosse um estilingue. Primeiro, ele puxa o elástico para fazer você acreditar que o mercado ele vai para uma direção, para te gerar dúvida. E depois ele solta e vai para o movimento que realmente ele queria. E por que o mercado faz isso? Porque, gente, os grandes players, eles precisam de liquidez para movimentar bilhões de dólares. E para isso, eles precisam que você compre aonde eles querem vender e venda aonde eles querem comprar. Então, eles criam uma falsa direção e depois eles entram com força para depois eles realizarem o lucro deles. E quando você entende isso, tudo muda para você. E foi isso que mudou para mim a partir de 2021, quando eu conheci esse modelo operacional. Eu comecei a olhar o gráfico de uma maneira diferente. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você gostaria de olhar o gráfico de uma maneira diferente? Digita SMC. Digita SMC. Vamos pensar um exemplo que o mercado faz no dia a dia. Imagina o supermercado. Ele quer limpar o estoque do produto caro. Primeiro, ele aumenta o preço para você achar que ele vai continuar subindo. Depois, ele faz uma grande promoção relâmpago. E, por fim, ele retira a promoção e ajusta para o valor real. É o tempo todo. Esse conceito, ele acontece no mundo inteiro. Quantas vezes isso aconteceu? Você compra, o preço cai. Você vende, o preço sobe. Você sai da operação e aí ele vai para onde você tinha previsto. Alguém já aconteceu isso? Alguém já aconteceu isso? Digita eu. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, eu vou falar hoje, o nosso tema da nossa live vai se chamar fase 1, acumulação. E é muito importante você entender essa fase. Fase 1, acumulação, é o que eu chamo de induzir ao erro. Você já entrou numa operação que achando que estava na direção certa, só para ver o mercado te tirar no stop e depois dizer exatamente onde você pensava? Isso não é azar, é acumulação. A acumulação, no contexto do PO3, não é um momento de entrada, é um momento onde o mercado está armando a cena, onde os players institucionais começam a induzir os iniciantes ao erro, sem que eles percebam. E aí, agora, qual que é a função da acumulação? O objetivo dessa fase é prender liquidez, deixar traders posicionados dos dois lados. Ele precisa, gente, das duas pessoas, tanto o comprador quanto o vendedor. Fazer parecer que o mercado vai romper uma resistência ou perder um suporte. Criar falsas quebras de estrutura. Essa fase, normalmente, é lateral. Parece que o mercado está em decisão. Acontece em zonas importantes, com máximas e mínimas da semana anterior, do dia anterior. Costuma ter baixa volatilidade, muita paciência dos institucionais. O erro do iniciante é ver uma bandeira de alta, um topo duplo e tenta operar. Ou entrar comprado no topo de uma acumulação, ou vendido no fundo. Resultado, vai ser estopado. Como que a gente identifica isso no gráfico? Zona de lateralização.
Você viu o mercado lateral. Toques repetidos na mesma zona. Liquidez sendo plantada. Vamos para o gráfico, para a gente ver isso na prática, sobre a acumulação. Vamos lá no EURUSD, vou botar aqui no gráfico, EURUSD. E eu vou falar um pouquinho até do nosso operacional. Aqui um exemplo, tá? Hoje eu não dei um gatilho de entrada no EURUSD, mas aqui é um exemplo clássico de acumulação. Gente, quem está vendo isso aqui? Olha o mercado lateralizando. Quem viu isso aqui? Mercado lateralizando, ficou lateral. Tocou aqui, ó, suporte, suporte, suporte. Resistência, resistência, resistência. Lateralização. Então, quando o mercado ele lateraliza, quer dizer que ele está numa acumulação. Quando o mercado lateraliza, quer dizer que ele está numa acumulação. O mercado lateralizou, ele está numa acumulação. Quando ele está numa acumulação, é para você operar? Sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Porque está na fase 1 do movimento institucional, a acumulação. Vamos pegar um outro movimento de acumulação? Ó, no operacional que eu uso. Foi a análise que a gente analisou. Olha o mercado aqui, ó. Ó. 1, 2 toques. 1, 2, 3, 4 toques. Depois gerou uma outra acumulação aqui, ó, menor dentro dela. 1, 2, 3, 4. Você vai entrar aqui? Não. É a fase 1. É onde o mercado ele está armando o jogo. Está colocando dinheiro tanto do lado comprador quanto do lado vendedor. Tem muita gente botando posições aqui. O dinheiro institucional ele precisa de uma grande quantidade de pessoas com capital forte para operar. Com capital forte para poder... E se ele quer entrar com 1 bilhão, tem que ter 1 bilhão no mercado para ele poder liquidar essas posições. Quem consegue entender? Faz sentido o que eu estou falando? Então ele vai gerar o quê? Pessoas comprando e vendendo. Para depois ele vir manipular os dois lados. Tirou o comprador, tirou o vendedor. Ele tirou os dois. E aí a gente pega o quê? Esse movimento aqui. Hoje eu não vou falar sobre o movimento completo. Eu quero falar só sobre a acumulação. Vamos voltar aqui, ó. Mais acumulação. Ó, fase 1. Quem está conseguindo ver uma acumulação clara aqui, gente? Você já consegue compreender uma acumulação? É quando tem um suporte, uma resistência e o mercado está lateralizado. A acumulação. Quando você vê o mercado assim, você vai entrar? Não. É quando o mercado está montando as posições. E aí, de novo, ó, bela entrada que rolou. Acumulou. Aqui foi a fase 3 do PO3 completo.
Tem mais. Mais entrada. Aqui, ó. Quem está vendo uma acumulação? Suporte, 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 suporte. Resistência, resistência, resistência. Outra acumulação. O mercado acumulou aqui em cima. Estava numa acumulação maior aqui. E a gente esperou a manipulação para entrar. Então, o PO3 é a base para você olhar com olhar institucional e você operar contra a manada. Você esperar o institucional limpar o book de oferta e aí você entra. Então, nessa fase 1, é a fase onde você vai ser induzido ao erro. Por isso que você tem que ficar muito esperto. Gente, o institucional ele sempre está induzindo você ao erro. Então, toda vez que você vê uma oportunidade clara, pode ser um indício de indução. Não faz nada. Fica só olhando. Fica só olhando. Espera acumular primeiro. Depois da acumulação, quando você vê uma acumulação e você vê que o mercado tomou o stop de todo mundo, aí você começa a pensar na possibilidade de entrar. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Agora, você não vai mais querer entrar de qualquer maneira no mercado. Primeiro, você tem que ver o quê, gente? Você tem que ver um PO3. Você tem que ver que o mercado acumulou, tirou todo mundo, e agora você vai reagir a um movimento institucional. Então, essa primeira aula é sobre o conceito do PO3. Agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Quem aqui, gente, não sabe, não conhece muito bem sobre Forex? Digita Forex aí. Gabriel, não conheço muito bem sobre Forex. Digita Forex aí. Bom, eu vou mostrar para vocês, gente. Eu vou mostrar para vocês sobre Forex, tá? E eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar uma inteligência artificial que a gente fez para te dar um conhecimento infinito. Quem gostaria de ter conhecimento infinito? Na palma da sua mão, em tempo real, 24 horas por dia. A gente criou uma inteligência artificial que tem toda a nossa base de conhecimento e toda a base do conhecimento do mercado. Queria que você olhasse aqui, ó. Por exemplo, imagina que eu sou iniciante, ó. Sou iniciante. Ó, sou iniciante. Sou iniciante. E quero entender o que é Forex e por que ele é o melhor mercado para operar. Aí eu vou falar para a inteligência artificial, falar assim, ó, use uma linguagem para até um leigo entender. Olha isso, gente. O que é Forex? Como funciona? Por que Forex é um dos melhores mercados para operar? Funciona 24 horas por dia, 5 dias na semana. Alta liquidez, alavancagem. Oportunidade todos os dias. Mercado técnico repetitivo. Ó, muitos movimentos pagando estratégias, cria estratégias baseadas em Smart Money Concept. Quem aqui entende pouco de Smart Money Concept? Digita SMC aí. Eu entendo pouquinho. Quase nada.
Aí você vai botar na nossa IA que você criou, da ITF. Vai botar assim, ó. Quero entender sobre SMC de uma maneira que até uma criança aprenda. Perfeito. Vamos explicar SMC de um jeito tão simples que até uma criança de 10 anos entenderia. SMC é como jogar um jogo onde você aprende a pensar como jogadores mais fortes da partida, os bancos, fundos, grandes instituições. Eles são dinheiro inteligente. E o que a gente vai fazer seguindo o passo deles? Imagine, você pensa num parquinho cheio de criança brincando, aí chega um grupo de adultos grandes e fortes e começa a mexer no brinquedo. Todo mundo olha e segue o que eles fazem. No mercado, acontece parecido. Os grandes players deixam pistas aonde eles estão comprando e vendendo. A gente, que é menor, precisa aprender a ver essa pista e seguir junto. Como que a gente vê essas pistas? Através de 5 princípios. Olha isso, gente. Olha isso. Digita aí, chocante. Por que ao invés de adivinhar onde o preço vai, você lê os grandes que estão fazendo e pega carona no movimento? É como colar no aluno mais esperto da sala. Mas aqui é permitido. Chocante? Pode digitar aí, chocante. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Quer coisas mais chocantes ainda? Vou te ajudar. Eu vou pegar aqui, ó, vou te dar um exemplo do meu TradeZella. Cadê o TradeZella de novo? Ó, meu TradeZella. Ó, peguei aqui, ó. Aí eu vou pegar um print. Vou pegar um print. Vou pegar um print dessa tela aqui, ó. Peguei um print. Vou lá na minha inteligência artificial. Cadê ela? Vou lá na minha inteligência artificial, ó. Vou colar o print. Mentor, analisa os meus resultados. Me dá um diagnóstico completo. E um plano de ação para melhorar meus resultados. Olha isso, gente. Ele vai pegar os meus dados, ele consegue ler uma imagem. Analisando o painel de performance, vai um diagnóstico completo nas bases dos principais indicadores, também um plano de ação. Diagnóstico completo. Pontos fortes. Mostra que você terminou no lucro, o que é ótimo sinal. Day win. 70% de resultado. Isso indica que você tem consistência, ou seja, sabe se recuperar mesmo após perdas. Lucro acumulado. Apesar de momentos negativos, você soube virar o jogo. Pontos de atenção. Win rate 44. Você perde mais 3 do que ganha. Isso é um problema. Fator risco-retorno. Isso significa que cada $1 perdido, você ganha 1,48. É positivo, mas o ideal é ficar acima de 2. Plano de ação, gente. Olha isso. Plano de ação. Refinamento. Regra de ouro de consistência. 2R por dia, não mais. Ajuste operacional por sessão. Revisão emocional. Meta para o próximo mês. E aí ele está aqui, ó. Se você quiser, posso montar um template diário de operações com foco em SMC. Gente, digita aí para mim. Pode falar, chocante. Hoje a gente está criando ferramentas revolucionárias que você consegue usar 24 horas por dia para analisar suas operações, para te dar conhecimento.
para escutar o que você fala, para te responder em áudio, caso você queira. Analisa números, planilhas, tudo. Se você botar aqui uma planilha com todas as suas entradas, jogar aqui dentro dessa ferramenta e pedir para ele analisar e te dar pontos positivos, pontos negativos, o que melhorar, ela vai fazer. Isso é uma das ferramentas que a gente tem. Agora, quem aqui ainda não opera com mesa proprietária? Digita mesa. Não opera. Não tem mesa proprietária, não opera com capital financiado. Eu vou perguntar para ele aqui, ó. Me dá a diferença. Me dá a diferença de operar com próprio capital ou mesa proprietária. Ele vai vir e vai explicar para vocês. Ó. Operar com capital próprio. Vantagem, liberdade total. Você decide tudo. Risco, metas, horários. Lucro, 100% é teu. Todo lucro vai direto para o seu bolso. Sem regras externas. Você não responde a regras de empresa ou avaliações. Desvantagem. Risco pessoal. Você perde seu próprio dinheiro se errar. Crescimento mais lento. Demora mais para escalar, pois depende só do que você tem disponível. Mais pressão emocional. Por ser seu dinheiro, psicológico pesa. Operar em próprio firme. Vantagens. Capital alto disponível. Você pode operar conta de $50 mil, 100, 200 ou mais, sem arriscar seu dinheiro. Risco da empresa. Você não perde seu dinheiro. Se for reprovado, o prejuízo é da empresa. Divisão de lucro. Você fica com 80% dos lucros. Eles ganham 20%. Mais disciplina. Por ter regras claras, limite de perda, meta de lucro, você aprende a operar de forma profissional. Quem concorda comigo? Quando você tem regras claras, você opera de forma mais profissional. Você tem mais disciplina. Desvantagens. Regras rígidas, com máxima de perda diária, mínimo de dias operado, enfim. Avaliações para começar. Você precisa passar no desafio um teste, como da ITF. Tem. Lucro dividido. Você não firma com 100% do lucro, mas tem o capital. Conclusão estratégica. Como mentor, olha isso. Já que é consistente quase, vale muito a pena operar com mesa proprietária. Você alavanca seus ganhos com risco zero. O objetivo da escola de treino financiado é justamente preparar para isso. Usar o conhecimento técnico em disciplina institucional. Forte. Gente, por que hoje eu lucrei $50 mil no mês passado? Mas esse capital não é meu. É juntando todas as outras mesas que eu opero. No final, deu menos de 3% de lucro comparado ao capital total que eu operei. Sabe o que está diferindo? Sabe o que vai acontecer quando você tomar uma decisão de estar no ambiente profissional, com pessoas profissionais, se conectando a outras pessoas, tendo ferramentas que vão acelerar o seu crescimento e desenvolvimento, e você tendo capital para operar? Acaba que a sua possibilidade de se tornar um trader profissional é muito maior. Quem concorda comigo aí, digita 10. Se hoje você tiver ferramentas como essa que eu apresentei, de inteligência artificial, que te dá toda a resposta em todo tempo, a todo momento. Você tem educadores ensinando ao vivo você, te dando conhecimento institucional, como operar. E você tendo a possibilidade de você ampliar sua margem operacional, é questão de tempo você viver de forma profissional. E aí, aonde que está a oportunidade, gente? A oportunidade é o seguinte, olha aqui. Mesas proprietárias. A gente já sabe que mesa proprietária é um caminho. Hoje, a FTMO ela tem 3 fases. Você passa pelo teste, fase 1. Passou no teste, fez 10% de lucro. Você vai para a fase 2, que é a verificação. Você tem que fazer 5% de lucro. Fez a fase 2, você passou pelo processo de avaliação. Você vai para o simulador remunerado. Aqui, todo lucro que você fizer, 90% é seu, 10% é da FTMO.
Depois que você passa por essa etapa, está 3 meses mostrando que você é lucrativo, eles jogam você a mercado. Põe um pouco mais de regras rígidas, mas você já vai operar diretamente no mercado. Então, são 3 fases. Hoje, para você operar com 50 mil dólares de FTMO, você tem que fazer um teste de 345 dólares. Digita aí para mim, gente. 345. 50k 345. Só para você estar junto comigo nessa. 345, você tem uma margem de 50 mil dólares. Vou fazer um teste. Quer dizer que você vai passar de primeira? Vamos lá para o chat? Vamos lá para o nosso mentor online? Geralmente, qual a taxa de aprovação em uma mesa? Um trader tem que fazer quantos testes para ser aprovado em uma? Vamos ver o que o mentor ETF fala. Essa é uma pergunta excelente e realista. Taxa de aprovação. Olha isso. Em média, a taxa de aprovação real é de apenas de 5 a 10%. Então, vamos fazer matemática, gente? A cada 100 traders que fazem teste, só 5 a 10 são aprovados logo de cara. Então, vamos supor que você vai ser 10. Então, para você hoje, ser um teste é 345 USD, seguindo a taxa de 10% de aprovação, quanto tenho que investir para operar com 50 mil USD? Olha só que, gente, eu estou fazendo perguntas para inteligência artificial para a gente calcular junto aqui, tá? E ela está dando excelente raciocínio. Vamos fazer uma conta básica. Se o custo do teste custa 345 dólares, a taxa média de aprovação seja 10, ou seja, a cada 10 você passa um, operando capital de 50 mil dólares, da mesa, não é seu, você pode lucrar com ele. Quanto você pode investir para ser aprovado? 3.445 dólares. Então, num cenário pessimista, você poderia gastar até 3.450 dólares tentando ser aprovado em uma conta de 50 mil dólares. Qual o retorno potencial? Se você for aprovado e ganha um exemplo de 10% ao mês com 50 mil dólares, dá 5 mil dólares. Pagando 80%, 4 mil dólares. Então, quando você faz 10% da conta, você já recupera os 9 testes que você perdeu. Quem tá vindo comigo aí? Quando você faz 10% da conta, você já recuperou o cara mais pessimista. Gente, para você fazer 10 testes e aprovar um, isso é uma pessoa não é profissional. Hoje a gente tem uma média, eu pelo menos, a cada 3 testes eu aprovo um. Então, mas vem comigo. Na FTMO, se você, no pior cenário, você investiria 3.450 dólares para operar com 50 mil dólares. Agora vamos ver aqui na Rantec. Rantec, gente, ela tem uma vantagem. Porque ela já te dá o fundo instantâneo. Aqui você entra sem precisar fazer o teste. Mas olha quanto que ela te cobra. 2.139. Então, vamos aqui para o chat. Olha só, eu estou conversando com a inteligência artificial. Encontrei uma mesa que cobra 2.139 dólares. 2.139 dólares para operar com 50 mil USD. Comparando com
uma taxa de, comparando com o cálculo anterior, qual seria a vantagem dessa oportunidade comparado a outra, levando em consideração taxa de risco versus retorno. Eu estou sendo totalmente lógico aqui, tá, gente? Digita aí, lógico. Eu estou mostrando para vocês como que a gente raciocina e começa a pensar de forma lógica nas coisas. Ó, comparação direta. Critério, teste, $345. 10% de aprovação. Aqui, compra direta, $50 mil. 2.000 e poucos dólares. Custo médio, uma você gastaria 3.450, a outra 2.139. Risco de reprovação, alto, 90% de chance. Aqui, zero, já entra com a conta. Risco psicológico, alto, pressão por passar. Aqui, baixo, foco direto e operar bem. Tempo para operar o capital, varia, depende do desempenho. Aqui, imediato. Retorno potencial, mesmo que você opere o mesmo. Risco versus retorno. Teste 345, alta alavancagem, maior risco emocional. Compra direta, menor risco, retorno mais estável. Então, aqui ele já avalia. Beleza. Agora, quem está conseguindo entender, se hoje você entra na Rantec e compra um teste da Rantec, por mais uma conta já aprovada da Rantec, por mais que seja mais caro que da FTMO, no final você está com maior possibilidade de gastar menos. Digita aí, Wayne. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Mesmo você pagando mais, no final você está economizando tempo e dinheiro. Porque talvez na FTMO tu vai ter que gastar 3.000 e poucos dólares para conseguir ser aprovado uma vez. Agora vamos pegar, gente, a Summit, que é a nossa mesa. Olha quanto é o financiamento instantâneo. $810. $810. Menos da metade da Rantec. $810. E se hoje você comprasse a conta já financiada na nossa mesa, com a nossa escola, com toda a nossa ferramenta, pelo preço do teste da FT1000. Olha que loucura. Uma é o teste, $345. A outra é 2.000 e poucos dólares, você já vai no ambiente aprovado. E a terceira opção é você já entrar na nossa mesa junto com a gente, aonde eu vou cobrar um valor extremamente barato. Se você for no meu site agora, tentar clicar aqui, ó, uma conta de $50 mil. Começar. Você vai ver que ela custa 3.194. Só a conta. 3.194. Para você ter uma conta de $50 mil. E se eu te vendesse na Rantec $2 mil, 10 mil? Você prefere pagar o quê, gente? 10 mil, 3 mil, ou você pagar um teste de $345, que dá mais ou menos uns R$1.700, R$1.800, sendo que é um teste. Talvez você vai ter que gastar 10 vezes isso para ser aprovado. Qual que é melhor? Mas por que a gente aqui na Summit consegue fazer isso, gente? Porque aqui a gente lucra, nosso maior fator de lucro da nossa empresa é a educação. Então, na nossa mesa, a gente consegue reduzir o máximo o custo para poder dar oportunidade para o trader. Diferente das outras mesas, que a principal fonte de renda deles é
venda de teste e divisão de lucro. Aqui a nossa principal fonte de renda, conhecimento, educação. Então, por isso, a gente pega uma parte da nossa receita que a gente adquire na educação e dá a oportunidade para os traders terem acesso a uma vantagem infinitamente mais barata que qualquer outra mesa. Então, é questão de matemática. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando? Digita 10 aí. Em qualquer outro lugar, você vai gastar infinitamente mais. Você pode me apresentar todas as matemáticas possíveis. Eu estou mostrando em números. Matematicamente falando. Então, eu quero dar uma oportunidade, gente, de você ter acesso a um financiamento já instantâneo, sem precisar passar por um teste, ter acesso às nossas ferramentas de inteligência artificial e ter acesso a acompanhamento de sala de operação ao vivo. Hoje eu entreguei a primeira aula e agora eu vou marcar a segunda aula com vocês sobre a manipulação. Mas se você hoje já quer um financiamento instantâneo para começar a operar hoje com capital, e você também quer um acompanhamento profissional nosso, onde você vai pagar infinitamente mais barato, digita eu quero. Eu tenho planos, tá? De R$ 1.400 até R$ 4.500. Mas vai ser exclusivo. Mínimo R$ 1.400 e o máximo R$ 4.500, onde eu vou te dar capital já financiado junto com o acompanhamento. A gente vai liberar 2 vagas hoje. Se você for no site, você vai conseguir comprar só financiamento instantâneo. Ou teste, você escolhe. Mas se você me chamar agora no WhatsApp, vai lá no grupo onde você recebeu o link, você vai ver uma postagem minha. Clica no meu nome lá e me chama no WhatsApp. Eu vou selecionar 2 pessoas para dar uma oportunidade diferente que está no site do que está em todo o canal nosso. 2 pessoas só. Hoje, a gente libera sempre pouquíssimas vagas super exclusivas. Por que a gente libera para essas pessoas? Porque você está assistindo uma live, você está comprometido, você está se desenvolvendo. O que está faltando hoje, talvez, é um acompanhamento profissional. E o que está faltando hoje é uma alavancagem de capital. E você ter realmente um ambiente onde você vai estar com vários profissionais especializados, onde você vai operar ao vivo junto com a gente. Então, se faz sentido o que eu disse para você, gente, digita SMC aí. Faz sentido? Vocês estão entendendo a oportunidade? Por que a ETF é diferente de tudo? Porque a gente é uma escola e também somos uma mesa. Se você quer crescer como trader, quer ter resultados extraordinários, você vai precisar de uma mesa. Mas você vai ter que pagar uma mesa separada, onde ela vai ter que cobrar muito mais caro, porque a única fonte de renda dela é a mesa. Aqui não. A nossa principal fonte de renda da nossa escola é a educação. Isso dá uma margem de lucro gigantesca para a nossa empresa, onde eu consigo pagar os traders de forma extremamente meritocrática. Eu consigo trazer uma mesa extremamente competitiva ao mercado, porque a nossa mesa é focada em educação, ferramentas e divisão de lucro de forma extremamente meritocrática. Então é só você me chamar. Perfeito? Se você tem interesse já de startar com capital financiado. Se você não tem, você está no processo ainda de desenvolvimento, você vai lá e estuda. Felipe, no Reclame Aqui está lotado de reclamações. Vamos lá, Felipão. Primeiro, a gente tem mais de 20 mil alunos. Então, se você for no Reclame Aqui da Apple, tem reclamação. Se você for no Reclame Aqui de qualquer empresa, tem reclamação. Se você entrar na Circo, você vai ver que só na minha comunidade da Circo tem 6 mil, quase 7 mil pessoas. Se você tem 1% de reclamação, está totalmente dentro da média. Até 3%. Você sabe que qualquer pessoa pode chegar no Reclame Aqui e fazer uma reclamação? Sem nem ser aluno nosso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que toda avaliação você tem que olhar os fatos. Olha na nossa escola, vê o que as pessoas falam no dia a dia, no consumo do nosso conteúdo. Olha o nosso conteúdo no Instagram, a qualidade do conteúdo. E aí você começa a medir.
Se você for só no Reclame Aqui, você não pode comprar nem a Apple, nem o iPhone, que é o melhor aparelho de celular do mundo, porque tem chuva de reclamação. Qualquer coisa. Você não pode ter uma Lite, uma Vivo, porque você vai ter uma chuva de reclamação. Mas em relação a Reclame Aqui, quem cuidava do Reclame Aqui na nossa empresa, era uma colaboradora. Quando ela saiu, a gente perdeu acesso. Já solicitei meu time para a gente acessar, conseguir pegar de volta o acesso do Reclame Aqui para pelo menos a gente conseguir responder. E até agora a gente não conseguiu responder. Mas é questão de análise. Então, assim, eu estou dando live o tempo todo, a gente nunca teve nenhum tipo de falha de pagamento na nossa mesa, zero. Todos os traders que tiveram saques aprovados foram pagos. Não teve nenhum problema com isso. Agora, a nível na parte educacional, muita gente, às vezes, a pessoa é leiga de ferramenta, a pessoa desiste de compra, enfim, acontece um monte de coisa. Ó, eu sou da ETF, já recebi saque da Summit, não houve nenhum problema, o saque foi ultra rápido. Isso aí eu tenho a convicção e valeu, Dinei. É isso aí, é o real, a gente paga rápido mesmo e a gente é diferente de tudo e a gente não muda a regra, a gente segue o mesmo plano, então tenho certeza do que a gente está construindo. Então, se você tem interesse já de começar com capital financiado, com um preço extremamente diferenciado, que está no site, que está em todos os nossos canais de venda, mas apenas para 2 pessoas hoje, tá? E parabéns pelo comprometimento de assistir essa aula. Na próxima aula, gente, a gente vai falar sobre a manipulação, que é a segunda fase. Gostaram do conteúdo, gente? Digita aí para mim a nota de 0 a 10. Quanto foi o conteúdo hoje? A gente falou sobre a acumulação, um pouquinho sobre o Smart Money. E aí, na próxima aula, vai ser sobre a manipulação, a fase 2. Então, segue essa série de conteúdo que eu vou entregar para vocês, que eu vou... realmente você vai ficar impactado. A próxima aula vai ser amanhã, tá, gente? A próxima aula vai ser amanhã. Tamo junto. Papai do céu abençoe vocês. Um forte abraço. Pega o nosso conteúdo, acessa a Circle. Se você não tem a Circle, olha na descrição do grupo, olha nas mensagens lá. Geralmente a gente manda o link para você acessar a Circle e vão para cima. Um abraço.